Lucas, capítulo 2, versículos 33 a 35. Lucas, capítulo 2, 33 a 35. Hoje, sendo um dia especial, e hoje já tivemos aí muitas homenagens às mães, merecidas homenagens. Infelizmente, eu não pude ir à casa de minha mãe, mas já falei com ela também. Eu queria falar hoje sobre o tema intensa dor, abundante graça. Lucas, capítulo 2, versículos 33 a 35, nós lemos: Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar? Continue, ó Deus, a edificar o nosso coração, iluminando-nos para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Intenso sofrimento, abundante graça. Quando nós pensamos no nascimento de uma criança, quando nós pensamos na questão mãe, e até, de certa forma, há uma valorização de forma mais intensa ao papel da mãe, ao papel maternal, nós precisamos entender que, muito embora isso também seja verdadeiro, muito embora isto seja realmente real na vida, na história, as mães realmente são abençoadas, as mães realmente são chamadas e carregam um privilégio também tão grande, mas isto não pode fazer e correr o perigo de tomar o lugar daquele que realmente deve ser cultuado e adorado, que é o nosso Deus, porque sem o nosso Deus não há pai, não há mãe, não há filho. E nós estamos aqui nesta noite para exaltar o nosso Deus também pela bênção de nos conceder o nascimento, isso através da mãe. E quando nós pensamos no nascimento, a mãe fica bastante preocupada, o pai também fica. O pai também ama. O pai também preocupa-se. Os avós até, quem sabe, de certa forma mais intensa também, porque segundo os avós, ser avô é ser pai duas vezes. E sempre nós pensamos o que será, o que acontecerá, o que será deste menino, desta menina. Principalmente hoje, com os valores invertidos, há essa preocupação, e muitas pessoas se preocupam em não ter filhos justamente pela gravidade da impiedade, da iniquidade, da injustiça no ser humano. Nós não nascemos com os nossos filhos com uma cartilha já descrevendo o que acontecerá com eles. Se soubéssemos, tal dia vai dar dor de barriga, você já correria então o dia anterior para o médico e prepararia-se para isso, mas não existe um livro de instrução para dizer vai acontecer isso, aquilo, outro. E existem alguns perigos também, eu estava cantando, embora ame o hino cantado sobre família, mas existem alguns perigos também. O hino está profetizando uma coisa para todas as mães, todos os pais, que o seu filho vai voltar, mas isso não é promessa de Deus para todas as pessoas. A gente precisa ter um pouco de cuidado e atenção, porque essa supervalorização nossa, ela muitas vezes não é no contexto que nós queremos. Pensa comigo aqui agora, rapidamente. Maria recebe uma visita, está no capítulo 1 de Lucas, e o anjo aparece a Maria e vai dizer para ela que ela é uma bem-aventurada, ela é alguém da promessa,
E Deus a escolheu para que nela nascesse o Salvador do mundo. E quando você observa esta palavra do anjo, você vai ficar encantado com a maravilha de Deus para Maria. E Maria, neste momento, assume uma postura de serva, uma postura de alguém que realmente submete, teme a Deus. E Maria fica feliz, embora bastante preocupada, mas feliz. E Deus providencia toda a gravidez com o casamento de José com ela e depois toda a programação do nascimento de Jesus. E tudo aquilo vai acontecendo de forma maravilhosa. Mas quando chegamos aqui neste texto, há um homem indesejado com palavras indesejadas. Este homem é Simeão. Eles vão lá cumprir algo que era do povo judeu, do povo de Israel, do povo de Deus. Eles sobem ao templo e no momento ali após a circuncisão, ele apresenta Jesus a Deus ali no templo, segundo a lei de Moisés. E Simeão vai dizer aqui que era um homem justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E ele pega o menino Jesus, ele se encanta e ele diz no seu coração, em forma de canto, ele diz assim: eu já posso morrer, e fala isso inspirado pelo Espírito, movido pelo Espírito de Deus. Ele vai dizer assim: eu já posso morrer porque os meus olhos já viram a salvação. E ele fala de luz para os gentios e salvação e alegria para Israel. Até aí tudo bem, são palavras prósperas. Até aí tudo bem, são palavras que enchem o coração de um pai e de uma mãe. Até aí o coração de José e o coração de Maria estão felizes. Mas de repente ele abençoa os pais de Jesus, José e Maria, e ele então vai se dirigir a eles com palavras que não são muito agradáveis. E é nisso que eu quero hoje tratar com você sobre a questão da intensa dor, da abundante graça. Eu vou começar, de certa forma, com o versículo 35, a primeira parte. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Maria agora recebe uma palavra direta de um profeta, que segura o seu filho, que anteriormente falava coisas lindas, e vai dizer o versículo 23, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia, mas de repente Simeão os abençoa, mas vira para Maria e diz assim: uma alma traspassará o teu coração, uma espada transpassará a tua alma. E aqui a espada, no termo original, ele transmite uma arma que realmente colocava na pessoa profundo sofrimento. E ele se referia aqui justamente à crucificação. O que ele estava dizendo assim: o teu filho, este menino, ele tem a missão de morrer na cruz e você vai ver. Esta palavra já não é mais benquista. Essa palavra já não é mais bem aceita. Essa palavra carregada de intensa dor que iria se consumar no dia da crucificação. Neste momento, creio eu, Maria já toma então conhecimento de que a vida de Jesus tem um propósito. Este propósito, ele é superior a tudo aquilo que uma mãe pode querer para o filho. Uma mãe que passa por intensa dor ao saber que o seu filho sofrerá algo terrível da mão dos homens. Pois ele diz: também uma espada traspassará a tua própria alma. Eu fico a pensar, não sei qual foi a reação de Maria naquele momento. Porque quando os nossos filhos ficam doentes, se a gente pudesse, a gente passava a doença dele para a gente. Certa feita meu pai brincou, né? Se eu pudesse, eu construiria uma grande casa, um casarão, e dentro deste casarão, casas para que meus filhos
morassem juntos. Tal é o amor de pai, tal é o amor de mãe. Mas de repente alguém chega com toda a autoridade do Espírito e diz assim: este teu menino, este teu filho, passará, se submeterá a algo que o sofrimento terá a intensidade de um coração que é traspassado pela espada. Referindo-se à morte de Cristo na cruz do Calvário. Maria, durante todo o tempo do crescimento de Jesus, ela nunca foi iludida com respeito ao seu filho e o que ele sofreria. Mas essa intensa dor na alma de Maria, também é abundância de graça. Porque veja bem, Simeão vai dizer a Maria: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Tem três coisas importantes aqui que eu preciso destacar em poucas palavras. Primeiro, e você já sabe disso, que a crucificação de Cristo, o seu sacrifício, o seu ministério, ele carrega consigo dois sentidos importantes para a humanidade. E o primeiro dele aqui vai dizer que é a ruína de muitos. Ruína de muitos por quê? Porque muitas pessoas, mesmo dizendo serem cristãs, ainda não se tornaram verdadeiramente cristãs. E vivem a vida segundo o seu próprio propósito, e isto o caracteriza como fora do sacrifício de Cristo. E sem Cristo é perdição. Neste momento, Simeão está anunciando que Cristo veio para lançar muitos no inferno, para condenação. E não é só Simeão que tem essa ideia. João Batista também disse isto posteriormente, e Mateus registrou no capítulo 3, ele fala sobre Jesus, de quem ele não era digno de desatar ou de carregar as sandálias, e disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é juízo, é condenação. O que está dizendo aqui é o seguinte, que quando Cristo vem, e quando Cristo é crucificado, e quando Cristo ressuscita, existe a revelação plena, e agora todas as nações saberão, todas as nações terão consciência, e terão consciência de que sem Cristo não há salvação. E não tendo então, tendo agora esta consciência, e não crendo nesse sacrifício, há condenação. E o pior de tudo, que isto pode ser para muitas pessoas que se dizem crentes. Muitas pessoas que lideram. Muitas pessoas que fazem sucesso no meio evangélico. Porque o próprio Jesus disse: no último dia muitos se achegarão a mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos, fizemos milagres, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. A triste notícia, porém verdadeira, é que a morte de Cristo, ela caracteriza ao seu coração e ao meu coração, caracteriza ao nosso coração a certeza de que se você, aqui nesta vida, não tomar uma decisão em crer em Cristo, você então será condenado. A ruína te espera. Perdoem-me aqueles que gostam das historinhas antigas aí, de que Satanás é o dono do inferno, que fica lá com o tridente, né, para atormentar vidas. Mas o inferno, juntamente com Satanás, sofrerão o lago que arde com fogo e enxofre. Satanás também já sabe da sua derrota. Ele não manda lá, quem manda é Deus. Deus manda no inferno. E muitas pessoas, então, tendo que se ajoelhar
diante de Jesus e dizer realmente Ele é o Cristo, Ele é o mediador, Ele é o Senhor, não poderão mais adentrar, porque ressuscitarão apenas para confessar, porque morreram sem Jesus. Então por isso este menino, ele viria para a destruição de muitos. Intensa dor, que se estende agora não simplesmente na alma de Maria, mas como consequência teria dores eternas naquele que ainda resiste à palavra de Deus. Mas também, vai dizer aqui, levantamento para muitos, ou seja, salvação. Para todo aquele que crê, salvação. Mas crer, irmão, pense comigo, não é você se tornar um religioso. Crer não é você dizer assim, não, eu acredito em Jesus. A questão aqui da fé salvadora é a fé que me faz submeter aos mandamentos do meu Senhor. A fé que me coloca num estágio de devedor, graciosamente salvo, e agora então pela graça devedor ao grande Deus, ao grande amor de Deus. Crer em Cristo não é frequentar um templo. Crer em Cristo não é abrir a Bíblia em um texto bíblico. Crer em Cristo não é ser batizado com águas da águas, que de que maneira for. Crer em Cristo é se tornar morto para você mesmo, se tornar morto para o mundo e viver para Deus. Crer em Cristo é abrir mão da amargura do seu coração, do seu próprio eu, é abrir mão daquilo que impede a sua comunhão com Deus, é viver para o Senhor e no Senhor constantemente. Crer em Cristo é dizer o seguinte, eu queria ir por aqui, mas Cristo me disse para ir por aqui, então eu vou para onde Cristo mandou, não porque eu quero, mas porque Ele mandou. Crer em Cristo é isto. Então não adianta eu pensar em qualquer anúncio que vai me levar a um estágio como uma palavra, como uma frase de efeito, porque isso tudo passa. É a palavra de Deus que entra no nosso coração, é o próprio Deus que nos regenera, é o próprio Deus que coloca em nós a fé salvadora, e isso resulta em arrependimento, em mudança de vida e numa radicalidade no serviço a Cristo. Claro, progressivamente, mas isso é real. Então, essa intensa dor do sacrifício de Cristo, ela pode ser também conduzida para a ruína de muitos, o sacrifício de Cristo, mas também para o levantamento de muitos. Também este evento da cruz de Cristo não só serviu para apontar a ruína e o levantamento de muitos, mas também para manifestar o grau, o perigo do coração humano, da corrupção do coração humano. Eu estava, talvez eu seja um pouco crítico, né? Bastante, não, muito crítico, né? Talvez seja. Mas quando nós cantamos aqui aquela música bonita, né? A criança revela a pureza real. Isso não está muito de acordo com a doutrina bíblica da corrupção geral, depravação total do homem, né? Porque se criança fosse pura e real, se você a isolasse do mundo, ela cresceria pura, real e morreria pura, real. Mas a palavra de Deus diz que eu nasci em pecado. E a iniquidade concebeu minha mãe. Então eu não sou puro por ser criança. Eu não sou puro por ser recém-nascido. Eu ainda não cometi pecados no sentido de ação. Mas eu nasci em pecado. Então, mesmo recém-nascido, eu não carrego a pureza real. E aqui está dizendo que Jesus seria, então, alvo de contradição
e ainda manifestaria os pensamentos de muitos. Ou seja, a corrupção no coração do homem se evidenciaria quando eles, então, perseguindo, buscassem crucificar a Cristo. E aí, pensando nisso, eu concluo dizendo que a espada que traspassou a alma de Maria, lhe dando intensa dor, este evento, classificado então como essa espada, este evento lança no inferno aqueles que não creem, mas esclarece a abundante graça de Deus sobre a nossa vida. Porque ela manifesta que o homem é pecador, que o homem é corrupto, que o homem nasceu no pecado, e ela oferece a salvação. Por quê? Porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas esse Jesus, pela graça abundante de Deus, esta graça que resultou na morte de um inocente, o único inocente, esta morte que traspassou como espada o coração e a alma de Maria, por ser mãe, esta morte é a solução para o meu coração pecador. Então, por isso, hoje você que ouve esta mensagem está agora e a partir de agora totalmente responsável pela sua atitude diante de Jesus, não diante da igreja. Muitas pessoas vão dizer assim: eu não vou porque lá na igreja tem isso, tem aquilo outro, tem o fulano, faz aquilo. Não, isso não servirá de justificação para o seu dia. Então, só Jesus e essa morte pode me levantar para o céu, mas também pode ser a minha ruína, se eu não crer e confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. E isto revelou no passado, revela hoje qual é a intenção do meu coração e revelará de quantos ainda sobreviverem. Por isso, a intensa dor também foi e é uma abundante graça. Porque sem essa dor na alma de Maria, se Jesus não tivesse sido crucificado, eu não receberia a graça da salvação. Você não teria a oportunidade hoje desta graça, a graça da salvação. Por isso, hoje é o dia oportuno. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a nossa garantia. Esta é a grande mensagem de Deus para o nosso coração. Deus nos abençoe.